Então, vamos falar sobre a interação do açúcar com o biofilme na formação da lesão cariosa. Então, a gente já discutiu, né, que pela teoria da placa ecológica, a alimentação, né, o substrato, a sacarose, ela é a responsável por desequilibrar o meio, né, por ser o fator responsável que vai causar uma alteração ambiental. E a sacarose, né, ela influencia em duas maneiras, né? Tanto ela vai aumentar a patogenicidade do biofilme, porque ela vai abaixar o pH, né, do local e assim vai fazer uma alteração do ambiente, uma seleção microbiana, vamos dizer assim, como também ela seleciona aquelas bactérias que têm a capacidade de metabolizar o açúcar, né? E produzir e ter como subproduto o ácido. Então, o açúcar, observem que ele é o papel principal e fundamental para o controle da doença. Então, assim, de uma maneira rápida, vamos pensar. A gente tem como esterilizar a boca das pessoas? Não tem como, né? Sempre vai ter bactéria na boca de todo mundo. Então, praticamente, a gente tem como desorganizar o biofilme, fazer um controle desse mecânico desse biofilme, ou até mesmo químico. Mas a gente não tem como eliminar as bactérias, né, da cavidade bucal. Mas a gente tem como eliminar o açúcar, né? A sacarose, que a gente vai ver aqui, que é o grande problema. Então, por isso que a gente fala que toda a chave, né, da prevenção, do controle da lesão cariosa, da doença cárie, é o controle de açúcar. Não é que as outras coisas não são importantes, mas é que não tendo açúcar, eu não tenho como ter todo o ciclo de formação da doença, né? Então, mesmo tendo mesmo a bactéria, a gente nunca vai conseguir eliminá-la. A gente pode controlar o biofilme e desorganizá-lo, mas eliminá-lo a gente não consegue. Então, o fator mais importante de controle para a prevenção da doença, para controle da doença, é o controle do consumo de açúcar, principalmente a sacarose. E aí, tem essa curva aí, que é uma curva muito importante, né? Que chama curva de Stefan. Vocês têm que saber esse nome. Essa curva, ela explica, né? Ela dita como que determinado alimento, né, vai responder à baixa de pH no ambiente controlado, né? Então, diz assim, quando eu fizer a ingestão de peixe, por exemplo, como que vai se comportar o meu pH da cavidade bucal a esse alimento que eu ingeri? Então, nesse gráfico aí, observem que eu tenho os alimentos peixe, farinha seca, farinha d'água e doce de cupuaçu. Obviamente, o doce ali está representando a sacarose, né? Então, observem que quando eu faço a ingestão do doce de cupuaçu, o meu pH nos primeiros 5 minutos, tá vendo ainda? Porque na ordenada, né? Na abscissa é o tempo e na ordenada é o pH. Então, ele me mostra que nos primeiros 5 minutos, quando eu faço a ingestão de doce de cupuaçu, eu saio de um pH 6,7, 6, quase neutro, e aí tem uma baixa drástica para abaixo de 5,5, né? E aí, se a gente for lembrar, o pH crítico do esmalte, qual que é? 5,5, né? Então, esse gráfico nos mostra que a sacarose, ela é capaz de abaixar o pH, né, nos primeiros 5 minutos, suficiente para começar a causar uma desmineralização no esmalte, na dentina, na esfalto, né? Observem também que o peixe, né, tem, vamos dizer assim, até pode ser considerado um fator protetor, porque nos primeiros minutos ele eleva um pouco o pH. Então, a curva de Stefan, ela diz como que quando a gente fizer a ingestão de certo tipo de alimento, como que o pH da cavidade bucal vai reagir. Então, é importante saber essa curva. E foi quando fizeram essa curva. Peraí, tem gente me chamando aqui. Aí, esse negócio, quando a gente coloca na apresentação, ele some a setinha. E aí eu não consigo mexer nesse negócio. Suzane, posso... Ah, não. Depois eu respondo isso. Então, essa é a curva de Stefan. E a curva de Stefan, ela nos mostra
que o mais importante, né, é o quanto importante é o papel do açúcar na redução do pH. Esse negócio está me atrapalhando aqui. Ai. Suzane, Monique tá pedindo para aceitar ela. Monique não, Luana. E aí, né, um outro gráfico importante em relação à curva de Stefan é o que eu falei em relação ao papel do biofilme no exercício anterior, na aula anterior. Então, a curva de Stefan, quando eu faço a injeção de sacarose, os primeiros 5 a 10 minutos eu tenho uma queda drástica do pH. Mas o organismo, observem nesse gráfico, que o organismo depois depois de aproximadamente nos próximos 20 a 30 minutos, ele já consegue retornar esse ambiente ao pH neutro. Mas observem que quando eu tenho acesso à saliva, que é a linha azul, né, esse retorno ele acontece de maneira muito mais rápida, né? Porque tanto que dá para ver que, né, dentro dos primeiros 20 minutos, com acesso à saliva, o meu pH, né, ele volta à condição neutra muito mais rápido. E na linha vermelha, quando eu não tenho acesso à saliva, observem que nos primeiros 20 minutos eu não consigo retornar o meu pH ao meio neutro ainda. Ou seja, a importância aí do papel da saliva, né, na capacidade de tampão, né, no controle, né, do retorno do pH para o meio neutro, quando depois que eu tenho uma queda excessiva do pH. Né? Então, a saliva, então, lembrando, né, dos seus benefícios, do seu papel no controle da formação da lesão cariose, tanto com o seu efeito tampão quanto a sua lavagem mecânica. Né? Então, nesse gráfico, fica muito fácil a gente perceber por que em regiões que são muito banhadas pela saliva, eu tenho menos chance de ter cárie, né? Então, a gente costuma falar, gente, que quando o paciente... Né, qual que é a região que é mais banhada pela saliva? São os incisivos inferiores, né? Então, eu tenho o ducto do saíno logo ali, então ele é muito banhado, ele é banhado pela saliva o tempo inteiro. Então, quando eu tenho lesão de cárie nessa região, é, inclusive, um alerta. Gente, só um minutinho que minha campainha está tocando aqui em casa, eu vou ter que atender. Só um minutinho. E as pessoas não têm. Ixi, polícia. Não, tranquilo, pode ir lá. Aqui é meu pai. Oi! E aí, né, apresentando esses dois gráficos, a gente tem que relembrar que a gente já falou ali do biofilme, né, da importância da sacarose. E aí, quando eu dei a outra aula, vocês leram lá no capítulo, né, vocês observaram que o único carboidrato que eu consigo, que a bactéria consegue, na verdade, formar o PIC, o PEC ou o IPS, é a partir da sacarose, né? Então, não é que os outros tipos de açúcares eles não são querogênicos, a gente vai discutir sobre isso, mas a sacarose, né, ela é tão querogênica dessa maneira porque ela consegue, ela é o único carboidrato que as bactérias conseguem formar o PIC e o PEC, né? Em inglês, a sigla de PIC é IPS e a
sigla de PEC é PS. Então, lembrando, só eu vi que vocês mandaram alguma coisa aí, mas fala no áudio que eu não tô conseguindo abrir aqui. Ô, Suzane, a Bomel pediu para colocar ela na sala, Ah, aceitar ela. eu vou parar essa gravação, vou começar de novo, porque tá muito interrompida essa, gente. Não vai dar para fazer nada.